Beleza, tá gravando. Vamos lá. Então, os órgãos genitais masculinos. O sistema masculino, né, vai compreender os órgãos que são responsáveis pelo desenvolvimento, amadurecimento, transporte e armazenamento dos gametas masculinos, no caso, os espermatozoides, tá? Assim como produção de hormônios. Ó, tarefa. Então, consiste, tá? Par de testículos, certo? Ducto contorcido do epidídimo, ducto deferente, uretra e as glândulas genitais acessórias. Então, o par de testículo ele vai produzir esperma e hormônios, tá? E o ducto contorcido ou epidídimo, basicamente, ele vai armazenar espermatozoides durante o seu amadurecimento, ou seja, ele é produzido aqui e é maturado aqui, tá? E as glândulas genitais acessórias, elas vão liberar suas secreções na uretra e vão contribuir para o volume do sêmen. Aqui, gente, tem pessoas que confundem espermatozoide com sêmen, tá? O sêmen, ele é o conjunto de secreções das glândulas genitais acessórias mais o espermatozoide. Isso é o sêmen, tá? O espermatozoide é simplesmente a célula reprodutiva. Tá? E o órgão copulador, certo? Que é o pênis. Então, os testículos, né, ou as gônadas masculinas, são órgãos pares, os quais vão se originar embriologicamente no primórdio gonadal, na face medial do mesonéfro, na região lombar, de modo semelhante aos ovários nas fêmeas. Ou seja, onde estão os ovários hoje nas fêmeas é a parte do corpo que está ou que foram originados os testículos. Por que é interessante a gente saber disso? Em um animal criptorquida, ou seja, que não ocorreu a descida dos testículos, a gente sabe onde vai procurar, tá? Porque não é simplesmente abrir a cavidade abdominal, se for necessário, e sair andando ou revirando a esmo, como se não soubesse onde está indo. Então, é esse caminho que a gente tem que percorrer. Os testículos, eles surgem, né, lá onde estão os ovários, e para que eles consigam, após a puberdade, produzir células reprodutivas, eles precisam descer, tá? Por quê? A temperatura que é necessária para o testículo dos mamíferos domésticos produzir espermatozoide é inferior à temperatura corpórea, tá? Então, para que isso aconteça, eles têm que sair da cavidade abdominal e ir lá para o escroto. Tá? Então, aqui, ó, elas migram de sua posição de desenvolvimento dentro da cavidade abdominal para o processo vaginal coberto pelo escroto. Isso acontece basicamente em duas fases. A primeira fase vai ter aumento de diâmetro e comprimento do gubernáculo. O gubernáculo ele é uma estrutura que está presa ao testículo e ao escroto. É como se ela fosse contraindo e puxando assim. Então, primeiramente, o que ele vai fazer? Como o canal inguinal ele é estreito, ele precisa abrir o canal inguinal. Então, ó, ele vai aumentar o diâmetro e o comprimento. Tá? Fazendo isso, o que vai acontecer? Vai ter a dilatação do canal inguinal. Ele dilatou, o que ele entendeu? Opa, agora dá para levar o testículo para dentro da bolsa. Esse gubernáculo aqui na segunda fase, ó, ele vai retroceder e vai levar os testículos para dentro do processo vaginal. Para que ocorra essa migração dos testículos, existe uma associação de uma pressão intraabdominal, ou seja, expulsando os testículos, mais a tração do gubernáculo. É como se fosse assim, alguém empurrando, né? Então o abdômen ele empurra os testículos e o gubernáculo traciona. Fazendo esse conjunto, eles vão fazer essa migração dos testículos. Tá? Tem um videozinho aqui para poder ilustrar como que ocorre basicamente. Vamos ver se roda. Tá? Acho que agora vai.
A criptorquidia é o não descimento dos testículos. Tá? Essa definição, gente, deixa eu voltar aqui fazer um pouquinho. Quero obedecer. Aqui, ó. Essa definição que eles trazem, tipo, ausência de testículos na bolsa escrotal, ela não é característica de criptorquidia, porque pelo seguinte, se o animal, né, o indivíduo, não tem os testículos na bolsa, o que acontece? Não quer dizer que não está na bolsa, pode ser que ele não tenha os testículos. Se ele não tem os testículos, na verdade, ele tem anorquidia, certo? E não criptorquidia. Então, na verdade, para mim, o termo mais correto de criptorquidia é o não descimento dos testículos, certo? Aí também tem outra definição, que tem gente que fala que o testículo que não desceu, mas ele está fora da cavidade abdominal, eles chamam de testículo ectópico, tá? E não de criptorquida. Segundo a medicina, o que eles dizem? Testículo ectópico é aquele testículo que não está nem entre, deixa eu saber aqui, não está entre os rins, tá? Que é lá a região mais ou menos onde ele origina, e nem a bolsa. Uma vez eu estava lendo um trabalho que falou que o testículo de um bebê foi parar na face posterior da coxa. Isso é ectópico. Ele não está na bolsa e não está no trajeto que ele deveria percorrer. Aí, quer ver? Olha lá. Então, ele surge lá e vai descer até ser fixo na bolsa. Tá? Quando não desce, aí o que acontece é o que é chamado de criptorquidia. O tratamento é cirúrgico. Tá? Pode, algumas vezes, tentar fazer medicação, não sei o quê, mas o tratamento é cirúrgico. Então, aqui é um esquema, né, ilustrando como que acontece. Então, aqui, ó, é o testículo. O testículo está aqui. Esse 2 aqui, ó, é o gubernáculo. E aqui, ó, ele vai formar o processo vaginal, certo? Então, o testículo está lá dentro. O que vai acontecer? Ele vai ser tracionado até passar aqui pelo canal inguinal e ser fixado no escroto ou na bolsa, tá? Então, estruturalmente, o testículo vai ser revestido, tá? Então, assim, como ele é revestido por essa cápsula fibrosa aqui, ó, né, que tem, assim, de 1 a 2 milímetros de espessura, e ela é mais conhecida como túnica albugínea, qualquer inflamação testicular, ou seja, uma orquite, ela causa muita dor, porque na hora que o testículo vai dilatar, ele não consegue dilatar devido à limitação que a túnica albugínea faz, tá? Então, a orquite causa bastante dor. Eu não sei se vocês sabem, mas pode existir a torção do testículo. O testículo dentro da bolsa, ele pode torcer, tá? É agudo e assim, quando acontece, imediatamente tem que correr para o médico ou para o veterinário, tá? Porque isso pode acontecer no homem também, para reposicionar e fixar o testículo. Porque se ele ficar torcido, ele pode necrosar. Aí tem que retirar o testículo. Então ele vai ser, tá? E aí tem esses vasos sanguíneos, a artéria testicular, que leva ao sangue, e a veia testicular, que retira o sangue. Então, basicamente tem, ó, a túnica lá, certo? A cápsula fibrosa, os septos e o mediastino. Então, ó, isso aqui o pessoal dificilmente chama de vaginal. Então, ó, túnica visceral, túnica vaginal, túnica albugínea, septos e o mediastino. Tá aqui, ó. Aqui dá pra gente ver, ó. Os septos são essas estruturas aqui, assim. As linhazinhas.
O mediastino é esse espaço que tem aqui no meio, ó, onde tem a rede testicular, tá? Que ele é chamado de rede do testículo aqui, ó. É esse espaçozinho aqui. Eu coloquei essa outra, porque notem bem, isso daqui, ó, é uma figura, isso aqui é uma foto. Aqui dá para a gente ver bem o mediastino. Agora, a parte dos septos, essas coisas, é praticamente invisível a olho nu, tá? Talvez aqui assim a gente consiga notar os septos, ó, mas é bem mais difícil, tá? Então, o parênquima testicular, tá? Ele é formado ali pelos túbulos seminíferos contorcidos. Lá nesses túbulos tem as células de sustentação, que são mais conhecidas como células de Sertoli, né, ou de Sertoli. Tem os túbulos seminíferos retos, tá? Que ali na região, tá? Não dentro deles, mas na região deles, tem as células de Leydig, né, que são produtoras de hormônios esteroides. Tem a rede dos testículos e os ductos eferentes, tá? Vocês vão ver que tem eferente e deferente. Não confundam isso daí. Vou apagar aqui. Aí, depois dos ductos eferentes, tá? Essa rede testicular, ela vai sair, que é isso aqui, tá? Ó. Então, aqui está a rede, né, ó, testicular, e aí ele vai sair daqui para cá, ó. Saiu daqui para cá, eles vão chamar ductos eferentes, ó. Certo? Aí aqui depois, ó, ducto do epidídimo, tá? Que é tudo essa estrutura aqui, ó, que está dentro do epidídimo. Ó, notem, aqui é a cabeça do epidídimo, o animal está aqui para cima, gente. Tá? Aqui está o chão, certo? Então, aqui é a cabeça, aqui é o corpo e aqui é a cauda. Para não confundir, comparem o epidídimo, para não achar que é cabeça, corpo e membro, ao girino, tá? Tem cabeça, corpo e cauda, tá? Não tem membro. Então, ó, a cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo. Então, ó, o ducto eferente sai da rede do testículo e traz para a cabeça do epidídimo. E aí, aqui dentro tem o ducto do epidídimo, tá? Tudo essa estrutura aqui, ó. Chegou aqui na cauda do epidídimo, no momento que ele vai subir, ó, para sair lá no colículo seminal, ou no ducto ejaculatório, dependendo da espécie, ele passa a se chamar, ó, ducto deferente, ó. Tá? Então, é nessa ordem aí. Então, como a gente viu ali, o epidídimo está preso, né, ao testículo, e tem rolos de tubos contorcidos ali dentro, que é chamado ducto do epidídimo. Como a gente comentou, ele é dividido nesses 3 segmentos, cabeça, corpo e cauda. Tá? Só que, ó, cabeça, corpo e cauda do epidídimo. Tá? E existe o que é chamado de bolsa testicular, tá? Não é o escroto. A bolsa testicular é o espaço que existe entre o corpo do epidídimo e o testículo. É esse espaçozinho aqui, ó. Isso aqui é chamado de bolsa testicular. O comprimento do ducto do epidídimo. Olhem só. Essa coisinha aqui que a gente parece que não tem nada, né? O equino, até 81 metros, no touro até 50, no carneiro 52, no cachaço 18, no cachorro até 8, no gato até 6 metros. Tá? Então, vocês imaginem, por isso que faz isso aqui, ó. Esse emaranhado aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha. Tá? Aqui, gente, desculpa, não lá em cima. Aqui. Isso aqui são veias, que é o plexo pontiforme que a gente vai falar depois. É aqui, ó. Se tiver uma forma, ampliem depois, tá? Tem essa figura aqui, é do cone. Vocês vão ver que é como se você pegasse
sei lá, um maço de canudo assim, e olhasse, tá tudo cheio de furinhos. Esses furinhos são os dutos do epidídimo, que eles fazem um emaranhado ali dentro. Então, o ducto deferente, tá? Ele vai ser a continuação direta do ducto do epidídimo, certo? Ele vai sair aqui, ó. Tá? Aqui está a base caudal, né, do testículo, e ele vai sair aqui em cima, para poder levar o sêmen ou o espermatozoide, na verdade o espermatozoide, lá para a uretra. Isso daqui são as várias camadas que protegem o que envolve o testículo. Tá? Lá na frente a gente comenta. Então, o ducto deferente, ele tem, né, a sua abertura, que é o folículo seminal, que eu mostrei lá atrás. Okay? E no final dele, ele tem uma dilatação que ela é preenchida por glândulas, tá? Essa dilatação do ducto deferente é chamada de ampola do ducto deferente ou glândula ampular. Ela não é evidente no cachaço, tá? Mas ele tem as glândulas lá no final. Então, tá aqui, ó. Imagine que o testículo desse touro tá lá embaixo. E aí aqui o ducto deferente sobe, vem aqui, e aí ela sofre essa dilatação aqui, ó. Tá? Essa daqui é a ampola do ducto deferente, ó. Ou glândula ampular, ó. Ampola do ducto deferente. Aí o que acontece? No equino e nos ruminantes, o ducto deferente se une ao ducto excretor da glândula vesicular, tá? E essa parte de eliminação é chamada de ducto ejaculatório, tá? Não colículo como nas outras espécies aqui, tá? Então, no equino e no ruminante, ducto ejaculatório, tá? Nas outras espécies, colículo seminal. Que é essa aberturinha aqui, ó, o colículo seminal, ó. Viram? Aqui, ó. Essa coisinha aqui. Então, aqui tá, ó, o ósteo ureteral, certo? Dentro da bexiga. E aqui tá o colículo. Os envoltórios do testículo, tá? Além de cobrir o testículo, o epidídimo e o cordão espermático, eles se moldam, ou seja, ao redor desses órgãos. Ele não fica simplesmente um revestimento ali pegando tudo. Eles moldam para ajustar certinho. Então, se a gente for ver de fora para dentro, né, ou da parte mais externa para interna, ele é assim, ó. Então, pele externa, tá? A camada subcutânea fibromuscular, que é conhecida como túnica dartos, a túnica dartos, que é responsável por enrugar a pele do testículo no frio, certo? Aí tem aqui a face espermática externa, né, com 2 camadas, o músculo cremaster, tá? O pessoal chama, né, o músculo cremaster de músculo puxa-saco, porque ele sai lá do músculo oblíquo interno. Ao sair do músculo oblíquo interno, ele fica preso no abdômen e no testículo. Quando está frio, o que acontece? Esse músculo ele se contrai e traz o testículo para perto do corpo do animal, certo? Fazendo isso, ele ganha calor. Quando está muito calor, o que ele faz? Ele relaxa e afasta o testículo de perto do corpo do animal, tá?
Então, o cremaster, ó, ele é um destacamento do músculo oblíquo interno do abdômen. E mais interno ainda tem lá o processo vaginal, que é a sua face espermática e a lâmina parietal da túnica vaginal. Essas primeiras estruturas aqui, ó, eles vão formar o que o pessoal chama de escroto. Ó. Fáscia, a pele e a fibra muscular. Isso aqui, ó. Então, só para ilustrar, tá? Todas essas camadas que estão descritas lá atrás estão aqui. Okay? O testículo está muito bem protegido aqui no meio. Aqui no meio, ó, eu não sei se eu vou comentar aí para frente, mas tem o seguinte, eu geralmente, quando eu faço castração, tá? Aqui está um testículo, e aqui estaria outro testículo, aqui desse outro lado aqui. Entre os dois testículos, existe essa divisão. Primeira coisa, ó, aqui desce a vascularização de um testículo, e aqui vai descer a vascularização de outro testículo. Jamais eu posso castrar os dois e amarrar junto, tá? Um de cada vez, porque depois que eu amarrar essa estrutura, ela precisa voltar para a cavidade. Primeiro ponto. O que eu faço quando eu castro? Para não ficar, para diminuir o número de cortes, essas coisas, de incisões, eu faço só uma incisão aqui, ó, na RAF do escroto, certo? Porque eu fiz uma incisão aqui, eu faço um corte, eu consigo pegar esse testículo e eu faço outro corte aqui, eu preciso pegar esse outro testículo. Então, externamente olhando, eu só fiz uma incisão, tá? Não fiz duas. Então, o processo vaginal, tá? Ele é formado lá pela face transversa e pelo peritônio, como uma evaginação da cavidade abdominal através do canal inguinal. Ou seja, no momento que o testículo desce, tá? Ele carrega com ele, através de uma evaginação, o peritônio. Então, o que é interessante a gente fazer? Vai castrar algum animal, é interessante a gente palpar o canal inguinal, tá? Que é essa estrutura aqui, ó, aqui é a parede abdominal, essa parte aqui, ó, é o canal inguinal. Aí ele tem, ó, anel inguinal superficial e anel inguinal profundo, ó. Ok? E aqui, esse anel vaginal aqui. Então, é interessante a gente palpar, porque se esse animal ele tiver algum tipo de hérnia, no momento que eu castro aqui e deixo aberto, o intestino que está na cavidade abdominal, ele pode sair. Então, é bacana, na hora que você vai ali, você dá uma palpadinha para ver se não está aberto. Tá? Sentir o canal inguinal é normal, porque ele está presente ali, a gente geralmente consegue sentir. A posição do escroto, tá? Ela vai variar, isso daqui é uma coisa que o pessoal pergunta muito. Como que castra porco? Como que castra touro? Como que castra cachorro? Como que castra gato? Pela literatura, o único animal que não faz castração escrotal é o cachorro, tá? Eu castro antes, que é uma cirurgia que é chamada de pré-escrotal. Eu empurro os testículos para frente e abro. As outras espécies, eu faço da mesma forma, não muda, tá? O que muda é a posição do testículo. Tá? Igual tá aqui, ó. A posição perineal no gato, uma posição intermediária no cão e uma posição inguinal aqui, ó, no touro. O que mudou? A posição. A técnica cirúrgica a ser realizada é praticamente a mesma. No cachorro, só o que eu falei aqui, a gente empurra o testículo para frente para poder fazer a castração. Nos outros animais, é tudo a mesma coisa. Isso daqui, ó, é para mostrar esse mecanismo de resfriamento que o testículo dos animais tem. Tá? Isso aqui é o testículo de um cachorro, mas isso ocorre em todas as espécies de mamíferos domésticos. Notem que existem pontos vermelhos, tá? Entre as linhas azuis. Esses pontos vermelhos são artérias, tá? E a parte azul é veia, tá?
essa emaranhado de veia aqui é chamado de plex pampiniforme, tá? Esse nome pampiniforme vem de parra, tá? Parra vem de parreira, de uva. Aí o que eles falam, né? Ou gavinha. Se você olhar os ramos de uma parreira, elas são todas entrelaçadas. Então, é por isso da onde que vem esse nome aqui, pampiniforme, tá? Qual que é o objetivo disso daqui? O testículo, se eu não me engano, ele fica aproximadamente de 2 a 3 graus menos do que a temperatura corpórea. Como o sangue arterial está vindo, ele está vindo com a temperatura do corpo. Ele precisa ser resfriado. Então, esse íntimo contato que a artéria testicular tem com as veias testiculares faz com que o sangue arterial, no momento que ele está descendo, ele vai sendo resfriado, tá? Até ele chegar no testículo aqui com aproximadamente 2 a 3 graus inferiores à temperatura corpórea. Sede. Então, a uretra masculina, ó, ela vai se prolongar desde o ósteo interno, tá? Que é a abertura dela, lá no colo, tá? Eles chamam de pescoço, mas pode chamar de colo, tá? Da vesícula, até o ósteo externo da uretra, na extremidade livre do pênis. As glândulas genitais acessórias, tá? Elas basicamente servem para a produção do sêmen, tá? Qual que é a função do sêmen? Facilitar o transporte e a nutrição transporte, nutrição e proteção dos espermatozoides, tá? Então, ó, vamos aqui, ó. Lembrem-se assim, ó, que elas situam-se, ó, na extensão da parte pélvica da uretra. Então, se for considerar todas as espécies, ó, eles têm, ó, ampola do ducto deferente ou a glândula ampular, a glândula vesicular, a próstata e a glândula bulbo-uretral. O touro e o cavalo, eles possuem todas as glândulas acessórias, eu coloquei essas aqui do lado para vocês irem lembrando. O cachaço, né, o porco, ele não tem a glândula ampular. O gato, ele não tem a glândula vesicular. E o cão não tem a vesicular e a bulbo-uretral. Então, tá aqui as figuras, ó. Aqui está o gato, certo? E aqui está o cachorro. Então, notem só, por exemplo, olha a característica da ampular do cachorro para do gato. Olha o corpo da próstata como que é. Ó. Olha o tamanho da glândula bulbo-uretral do porco e olha o formato e o tamanho do cavalo. Olha aqui, ó, o formato da glândula vesicular do cavalo e o formato da glândula vesicular do porco. Então, eles possuem a semelhança entre as glândulas, tá? Possuem as mesmas glândulas, mas existem diferenças, tá? Morfológicas entre as glândulas. Então, daqui, ó, o que ele falou lá, ó, onde estão as glândulas, ó, glândula vesicular, a próstata, a bulbo-uretral. Esse aqui é de um cavalo. Aqui é o canal inguinal, ó. O anel inguinal, na verdade, né? O canal é o espaço que tem aqui no meio. Aqui no cachorro, ó, a próstata, a glândula ampular. O pênis, tá? O pênis, ele tá fixo lá no arco isquiático, certo? E aí, o que acontece? Saem dois pilares, né, ou 2 pontos de apoio, e eles vão se convergir para formar a raiz do pênis, que é só um, tá? Aí vai sair raiz, corpo e glande. Então, basicamente, ó, a raiz do pênis, ele tem os pilares do pênis, né, que são formados por 2 colunas de tecido cavernoso. Tá? Já vou comentar o porquê que é cavernoso, esponjoso. Aí depois vem o bulbo, né, que ele só tem um, ó,
formado pelo corpo esponjoso. Aí o corpo do pênis, ó, ele tem corpo cavernoso e corpo esponjoso. E a glande do pênis tem corpo cavernoso, osso peniano, tá? Embora ele fale aqui que só do cão, o gato também tem osso peniano, mas é bem pequeno quando comparado ao do cão. O tamanho e a forma do pênis, ela muda conforme a espécie. Então, animais que têm corpo cavernoso e corpo esponjoso menor, não quer dizer que é ausente, eles têm o pênis do tipo fibroelástico, tá? E no pênis fibroelástico tem o que é chamado de flexura sigmoide. Tem gente que chama de S peniano, tá? Já o pênis músculo, porque o que acontece? Esse S é como se ele ficasse preso e no momento da ereção ele se desfizesse e o animal conseguisse expor, tá? Então, a quantidade de sangue que esse animal depende para ter ereção é muito menor. Já nos animais de pênis músculo cavernoso, eles dependem praticamente ou estritamente do sangue para ter ereção, que é no caso do cavalo, do cachorro e do gato. Aqui, os ruminantes e os suínos. Existem algumas literaturas que falam o seguinte, que o pênis do suíno ele é intermediário, ou seja, ele tem uma flexura sigmoide, mas ele tem essas estruturas, né, corpo cavernoso e esponjoso mais desenvolvidos. Então, para ilustrar, aqui, ó, um pênis do tipo fibroelástico, ó, tá aqui o S, certo? Quando esse animal vai ter ereção, esse S se desfaz, ou seja, ele estica e esse pênis avança mais. E aqui está o pênis do tipo músculo cavernoso. Então, notem o tamanho do corpo cavernoso aqui no pênis desse cachorro e olhem o tamanho do corpo cavernoso aqui no pênis desse bovino, tá? Aqui embaixo, ó, tá o corpo esponjoso, tá? E aqui embaixo está o corpo esponjoso. Ó. Notem, ó, que o corpo esponjoso envolve a uretra. O que é interessante a gente notar aqui, quando a gente vai fazer algum procedimento? O seguinte, gente, ó, aqui é a parte dorsal, essa parte aqui é essa parte aqui do pênis, ó. Tá? O animal, ele está basicamente aqui, ó, a barriga dele. Então, a uretra, ela passa aqui embaixo, ó. Se eu for fazer algum procedimento, por exemplo, uma fixação peniana ou algo do tipo, eu tenho que ter cautela onde eu vou fixar o pênis. Porque se eu, por exemplo, passar um fio e apertar aqui, eu posso garrotear essa uretra e esse animal para de urinar. Tá? Então, aqui, pênis do tipo músculo cavernoso e aqui pênis do tipo fibroelástico, porque tem, ó, a flexura sigmoide ou S peniano. Aqui de um cavalo, tá? Ó, olha o corpo cavernoso e olha o corpo esponjoso aqui, ó. Os tipos de glande peniana, tá? Aqui tá o pênis do touro, o pênis do carneiro, o pênis do porco, devido a essa extremidade aqui, ó, do pênis do porco, por isso que a porca chama de porca, tá? Porque eles falam que isso aqui parece um parafuso. E aqui do garanhão, eles falam que o tipo do pênis do cavalo é como se ele formasse uma coroa aqui, ó, na glande. Eles têm processo uretral, mas os animais, ou os pequenos ruminantes, são os que possuem o maior processo uretral, tá? Que é essa extremidade aqui da uretra que sai do pênis, tá? Ela é mais desenvolvida do que nos outros animais, e eles dizem o seguinte, que esses animais possuem o processo uretral porque, como o volume de ejaculado deles é pequeno, o que acontece? Isso daí ele, é como se ele se movimentasse assim dentro do trato reprodutivo da fêmea no momento da cópula, tá? Para dispersar mais a sêmen e facilitar a fecundação. Isso daqui
que é chamado de divertículo prepucial, é presente somente no corpo. Ó. Tá? Anotem, ó, o pênis está aqui, e aqui, ó, o ósteo prepucial, e aqui forma esse divertículo. Dentro disso daqui, acumula tecido de descamação, resto de urina, essas coisas, e segundo a literatura, diz que aquele odor característico que o porco, que o varrão tem, advém desse divertículo aqui, que aqui ele acumula resto de urina, celularidade, essas coisas, e como fica ali dentro, ele dá esse odor característico para esse animal. O prepúcio, tá? Prepúcio, bainha também, quem quiser chamar, tá? É a dobra de pele que vai cobrir a extremidade livre do pênis, em estado de repouso, certo? Ele consiste lá numa lâmina externa e numa interna, e são contínuas ao ósteo prepucial. Tá? Então, tá aqui, ó. A cavidade prepucial é tudo isso, tá? E aqui tá o pênis, ó. Certo? Ele protege o pênis, ou seja, a parte do prepúcio que entra em contato com o pênis, ela é revestida por mucosa. Em compensação, a parte externa é pele. Tá? Ó, a lâmina interna possui uma grande quantidade de tecido linfóide, glândulas sebáceas modificadas que secretam esmegma. Tá? A função do esmegma é facilitar a introdução do pênis na vagina. Isso daqui, não sei se vocês, quem tem cachorro em casa, já deve ter visto que na extremidade do pênis do animal, porque o que acontece? É o prepúcio que faz, mas à medida que o pênis se movimenta dentro do prepúcio, ele vai juntando ali na glande peniana. É um líquidozinho amarelo. Eu já consultei não sei quantos cachorros que o dono acha que isso dali é patológico, é doença, tá? Então, essa coisinha amarela que fica ali na extremidade do prepúcio ou na glande peniana chama-se esmegma, tá? E a função do esmegma é facilitar a introdução do pênis da vagina no momento da cópula. Dúvidas sobre isso? Alguma coisa? Se não, vamos para o reprodutivo feminino. Tem mais 20 minutinhos aí, vamos aproveitar. Só encerrar aqui. Por enquanto, não. Beleza, se tiver, me avisa que eu demoro para responder, mas eu respondo. Deixa eu só interromper a gravação, aí fica uma gravação para cada aula.